Telescópio. Apoio Cultural. Bolsacreto, sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Achocolatado Santo André, gostoso, saudável, agora também em novo pote e refil. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Stile, de coração para você. Boa tarde, Itapetininga. Começa agora mais um programa Telescópio ao vivo dos estúdios da TVI para o canal 99 da NET e para o site tvitap.com.br. Repetindo, tvitap.com.br. Sexta-feira, 14 de junho de 2013. Nas bancas, o jornal Correio de Itapetininga, que está aqui do meu lado. Aqui o Correio de Itapetininga. Você que não viu aí, está aqui o jornal Correio de Itapetininga com as principais notícias da cidade e que destaca aqui na capa: Câmara rejeitou contas do ex-prefeito Roberto Ramalho aprovadas pelo TSE. Por falar em Câmara, hoje, sexta-feira, nós iniciamos também um trabalho no qual nós vamos trazer todos os vereadores aqui no programa Telescópio para falar um balanço desses 6 meses que eles estão na Câmara, alguns problemas que tiveram, alguns dos projetos que eles realizaram, algumas emendas, enfim. E hoje começa com o Dr. Mauri. Mas antes de falar com o Dr. Mauri, recebo aqui no primeiro bloco a visita do André Franco, que é coordenador do Instituto Casa Luz. André, boa tarde, bem-vindo ao programa Telescópio. Boa tarde a todos. Maravilha. Antes de darmos continuidade a esse bate-papo hoje com o André, aqui nos 2 primeiros blocos, vamos aos nossos apoiadores culturais. Não saiam daí, voltamos já. Arquitetura arrojada e projeto paisagístico de encantar os olhos, o cemitério Jardim Vale da Paz possui 115 mil metros quadrados de área verde, templo ecumênico, carro elétrico, estrutura e serviços comparáveis aos melhores cemitérios do país. Cemitério Jardim Vale da Paz, um jardim de boas lembranças. A Masterserv tem o orgulho de estar presente em obras de engenharia ambiental com o seu exclusivo sistema construtivo Bolsacreto. Imbatível em obras de drenagem urbana, mesmo na presença de água. Bolsacreto, iniciativas sustentáveis buscando a inovação tecnológica. Tá todo mundo dizendo que a Stile tem a moda que saiu das passarelas e tá arrasando nas ruas. Então vamos conferir os melhores looks que você encontra na Stile. Gente, por falar em look, olha esse aqui, ó, essa mini saia de couro vem com tudo e os spikes também. Nossa, arrasou! Não tem como não reparar nas botas de cano baixo e nos detalhes da gola, que é o que vai bombar, viu? É isso aí, pessoal. Tá na moda, tá na Stile, tá na rua. Voltamos em Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando que o nosso programa é um oferecimento do Bolsacreto, Plano Familiar Camargo, Lojas Stile e Café Santo André. Vamos agora bater um papo com o André, aqui o André do Instituto Casa Luz. André, começa a nossa entrevista perguntando para você o que é o Instituto Casa Luz. Explique para os nossos telespectadores, por favor. Bom, a Casa Luz ela é um projeto que iniciou há 4 anos com o objetivo de oferecer a oportunidade de pessoas que moram nas ruas e não querem mais morar nas ruas, não querem mais beber, não querem mais usar droga. A oportunidade dessas pessoas saírem das ruas. Porque a maioria das pessoas que vivem nas ruas é por motivo de álcool, por motivo de droga ou por algum problema mental. Mas normalmente álcool e droga ou até associado ao problema mental e tal. E elas vão minando as estruturas familiares delas com o passar dos anos, as estruturas sociais, profissionais. E chega uma hora que a pessoa não tem mais estrutura familiar. A família já abandonou, já não oferece mais nenhum tipo de respaldo, não culpando a família, porque também não é uma situação fácil, é difícil. A relação se torna difícil, né? Praticamente impossível. São pessoas que começam a agredir os pais, roubar na casa, né? Difícil.
E só que chega uma hora que elas falam, bom, não dá mais para eu fazer essa vida, eu não quero mais essa vida. Só que daí ela já não tem mais a quem recorrer, porque ela já pisou tanto na bola com tanta gente que ela não tem mais a quem recorrer. Aí entra a Casa Luz. A Casa Luz acolhe essas pessoas, elas vêm morar na Casa Luz e passam por um processo de desintoxicação de álcool e droga, por um processo de tratamento de dependência química alcoólica. Nós temos profissionais voluntários envolvidos nisso e nós temos principalmente amor, né? Nós temos uma proposta de reencontro com Deus para que essas pessoas elas voltem a trilhar um caminho adequado, né? Um caminho que não seja o caminho do cemitério, o caminho do caixão, né? Você é professor de dança também? Sim, eu sou professor de dança. E como é que começou esse trabalho com dependentes químicos? Como é que você veio essa luz, podemos dizer assim? Então, o projeto Casa Luz começou no Réveillon de 2008 para 2009. A minha esposa, ela falou assim, olha, André, Réveillon, famílias reunidas, pessoas alegres, festejando. E ela falou assim, eu tenho certeza que tem muita gente nas ruas sozinhas e ainda vendo esse momento familiar, mais tristes ainda, mais sozinhos ainda. Ela falou, vamos comemorar o nosso Réveillon com eles nas ruas? Eu nunca tinha entrado em contato, tido contato assim direto com as pessoas na rua, né? A gente tem um coração assim, mas nunca... A prática, né? Você tá ali conversando. Aí cozinhamos um jantar, botamos no porta-mala do carro e fomos para a rua. A partir daí, nós passamos a levar semanalmente refeições para as ruas. E aí nós começamos a conhecer as pessoas, os seus problemas, as suas necessidades. Identificamos que a maior parte dessas pessoas não quer ajuda, não quer sair da rua, não quer... Até assim, se for pensar em sair da rua, até quer, mas não quer pagar o preço disso, que seria não beber, não usar droga, e uma mudança realmente de vida, né? Mas uma ou outra pessoa queria sair daquela vida. E não tinha como, elas não tinham mais infraestrutura para aquilo. O poder público não oferece essa possibilidade, porque as casas de recuperação para dependência química são particulares. E o valor... no mínimo um salário mínimo por mês. Então, o que o governo oferece, agora parece que tem essa bolsa crack, né? Mas até então o que oferecia é a internação em hospital psiquiátrico. O pessoal vai lá, interna... Só que internação... E era confuso, né? Isso, porque às vezes a pessoa não é um problema psiquiátrico. Mas os hospitais psiquiátricos, eles têm alas para dependentes químicos alcoólicos. E já tinha nessa época? Já tinha, mas o problema não é esse, o problema é tempo. Porque os hospitais psiquiátricos, houve uma lei chamada de Lei da Desmanicomização. Os hospitais psiquiátricos hoje, eles não podem ficar com uma pessoa por longo tempo. Então, o hospital psiquiátrico hoje pega um dependente químico alcoólico, fica 12 dias com ele, 15 dias. Só que aí nós temos um problema social, não um problema da saúde. O hospital psiquiátrico é da saúde. Qual o problema social? Essa pessoa não tem para onde voltar, esse morador de rua. Então, ele fica 12 dias lá e volta para a rua beber. Então, não resolve. Então, o que a gente começou a fazer? Eu e minha esposa, levando alimento na rua, a gente começou a buscar vagas, que são chamadas vagas sociais. Toda clínica de recuperação tem 2 ou 3 vagas sociais. Todas, acho que é obrigado até por lei elas terem. Eu começava a ligar para conseguia internar uma pessoa de rua, 2, 3. A gente chegou a internar umas 30 pessoas. Só de Itapetininga? Só de Itapetininga. Foi quando as clínicas começaram a não nos atender mais. Ligava o André, eu preciso falar com o fulano, o coordenador. No fulano não está. Eles não atendiam mais a gente, porque sabia que eu ia pedir vaga social. E aí começou a ficar difícil. Eu tinha 3 pessoas na rua, querendo sair da rua e não tinha vaga para eles. E aí o que eu fiz? Eu peguei e levei para minha casa. A minha esposa estava viajando, sem o consentimento dela. Eu levei ela as 3 pessoas para minha casa com o intuito de até a minha esposa voltar, a gente ter conseguido um local, seja uma vaga ou alguma coisa. Nesse período que essas pessoas estavam em casa, uma amiga ofereceu uma casa para mim.
André, só um pouquinho, só para, nesse período, igual você falou, de estar trazendo as pessoas para casa, eram pessoas que você não conhecia, eram pessoas desconhecidas. De rua, eram pessoas... Você também quebrou um paradigma, né? Que às vezes as pessoas têm medo daquelas pessoas que estão na rua, acham que muitas vezes elas são agressivas ou que elas possam roubar, enfim, qualquer... E você quebrou essa barreira, você levou... Acho que você nem se preocupou com isso, né? Sabe o que é? Existe uma relação de troca muito grande entre quem dá e quem recebe. Muito dificilmente uma pessoa vai se voltar contra alguém que está ajudando ela. Muito dificilmente. Eu acho que na Casa Luz teve um caso até hoje. Um caso em centenas de pessoas que passaram pela Casa Luz, teve uma pessoa que a gente teve que tirar praticamente a força de lá porque estava querendo agredir um outro acolhido e eu peguei essa pessoa, tive que tirar eu mesmo a força, a pessoa de dentro. Mas todas essas centenas de pessoas que passaram pela casa, mesmo as que ficaram poucos dias na casa, elas saíram com o coração cheio de agradecimento. Então, você percebe que quando você se oferta, quando você começa a dar, assim, não querendo algo em troca, ninguém consegue, nada, ninguém consegue te atacar, né? Então, começamos a acolher em casa e passamos a essa casa emprestada. Nós recebemos uma casa emprestada, ficamos 1 ano lá. Aí nós já ganhamos um terreno, começamos a construir nesse terreno e depois tivemos que devolver a casa, o grupo passou um período na minha casa de novo, até terminar de construir. Terminamos de construir, mudamos o grupo para lá. Faz 1 ano e 7 meses que o grupo está nessa casa que nós construímos. Só que nós tivemos um problema. A pessoa que doou o terreno, doou só verbalmente. A gente enrolou um pouco para passar a escritura, até por causa dela mesma. Deixa para passar a escritura depois. E ela foi obrigada a vender. Ela me deu um pedaço pequeno de uma grande área que ela tinha. Ela foi obrigada a vender essa grande área. E ela falou, olha, André, o que eu vou poder fazer é indenizar de tudo que foi gasto lá. Então, ela nos indenizou e nós estamos saindo. Tanto que muitas pessoas já conhecem a Casa Luz, fica ali na Avenida Ciro Albuquerque, em frente ao seminário João Paulo II. Tem uma faixa lá, a Casa Luz mudou-se. Tá uma então, faixa. Nós mudamos de lá. Agora estamos numa chácara que foi emprestada para nós, porque nesse momento a Casa Luz já tem um CNPJ e a Casa Luz está pleiteando junto à prefeitura a doação de um terreno. Até solicitamos ao nosso querido prefeito, Luiz de Fiore, que dê atenção a esse caso, é importante, as pessoas estão querendo sair da rua e nós estamos aqui para tirá-las. Nós nunca assim buscamos apoio público e nós temos conseguido, com a boa vontade da população, manter o projeto. Mas nós vamos precisar de um terreno, porque nós, nesse momento, estamos numa chácara emprestada. Um cidadão aqui da cidade, não pediu autorização, não posso citar o nome dele, nos emprestou uma chácara, sem custo nenhum, por 1 ano. Na verdade, foi por intermédio de um amigo nosso que faz um trabalho muito parecido com o meu, o André. Ele conseguiu esse empréstimo da chácara até para fazer uma casa de recuperação para ele poder tocar. E como ele percebeu que a Casa Luz precisava sair daquele endereço, ele cedeu essa chácara que estava emprestada para ele, para a Casa Luz poder se instalar lá durante esse período, enquanto a gente não ganha o nosso próprio terreno para poder construir lá. Porque você já tem até o dinheiro da Sim, a indenização, né? A indenização então, foi... seria receber o terreno e construir. Então tá aí, a Prefeitura de Itapetininga aí, entre em contato com o André, né? Ajude esse projeto que Itapetininga também precisa. Temos moradores de rua, temos pessoas com problemas com crack, com outros tipos de droga, e o André ajuda e de forma gratuita, né, André? Como é que... Gratuita. Essa é a grande característica da Casa Luz, né? Nós não aceitamos pessoas que têm dinheiro para pagar. Pessoas que têm dinheiro para pagar, nós encaminhamos para clínicas que recebem, né? Nós queremos ter as nossas vagas exclusivamente dedicadas a quem não pode pagar. E Deus tem suprido. Deus tem tocado o coração das pessoas, os feirantes, empresários da cidade, pessoas da população que nos ajudam com cestas básicas, com recursos, com roupas, com móveis, com tudo. E a Casa Luz tem sido suprida.
sem precisar cobrar nada de ninguém. Já aconteceu de nós conseguirmos fazer reinserção familiar, um acolhido que nós tiramos da rua e começou a voltar a ter contato com a família, voltou, a família veio, né? Só que a família falou assim, olha, melhor ele ficar mais um pouco aí, né? Tudo bem, ele pode ficar mais um pouco aqui. Aí a família, olha, o que vocês precisam? Estamos precisando de sabão em pó, papel higiênico, a família traz, né? Mas nunca houve uma cobrança de mensalidade para a pessoa estar na Casa Luz. Ajuda de famílias que eventualmente tenham condição de ajudar, a gente aceita, mas nunca a nível de cobrança. Porque, na verdade, não há necessidade. A Casa Luz tem sido suprida. O milagre acontece a cada dia. Às vezes não tem mais arroz. E vem arroz. Não tem mais sabonete. E vem sabonete. Nós temos pessoas, inclusive temos pessoas que falam assim, André, quando você precisar de alguma coisa, você liga para mim. No caso do Tiago, aí eu ligo, Tiago, acabou o leite. A pessoa vai lá, compra, no mesmo dia chega uma caixa de leite lá. Porque o custo para se manter, né, também o projeto é alto. São quantas refeições por dia? São 3 refeições por dia. A média de atendimento da Casa Luz é de 8 pessoas. Nós já atendemos até 14 pessoas. 14. Só que nós percebemos com o passar dos anos, são 4 anos de atividade, que é um trabalho de altíssima complexidade. Porque as pessoas que estão na rua, apesar daquela coisa da troca, de dar e receber amor e tudo mais, são pessoas que estão psicologicamente, espiritualmente, emocionalmente, assim, destruídas. Acabam destruídas mesmo. Destruídas. E então você coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Fica uma convivência muito complexa. Então, a gente chegou num número de 7, 8 pessoas como número ideal para você poder fazer um trabalho tranquilo. Senão começa a ficar uma muvuca, sabe? Uma coisa muito Você consegue difícil. Focar mais, né? Você consegue focar em cada um, trabalhar sobre cada um, atender as necessidades de cada um. Então, a gente elegeu esse número de 7 a 8 pessoas. Mas é um número, para Itapetininga, um número muito pequeno. Porque... Temos um estudo, mais ou menos, de quantas pessoas estão morando na rua hoje em Itapetininga? Nós temos... Na região, na nossa micro-região? Nós temos nós temos 3 populações de rua. 3? 3. Nós temos os trecheiros, que são as pessoas que ficam de cidade em cidade. Eles chegam no SOS de Sorocaba e pedem uma passagem para vir para Itapetininga. Chega em Itapetininga, vai no SOS e pede uma passagem para ir para Capão Bonito. Chega em Capão Bonito, pede uma passagem e eles vivem anos assim. Então, eles até passam 2, 3 dias em Itapetininga, você vê na praça, tá o cara com um saco, assim, mas eles não são daqui, eles são migrantes. Esse é um público. Esse, em média, tem 10, 12 migrantes pela cidade, de passagem. Por dia? Por dia. E nós temos também os moradores de rua de Itapetininga, que acabaram, ou são munícipes de Itapetininga, ou acabaram se fixando por algum motivo aqui em Itapetininga. Nós temos aí uns 30... por volta de 30 mais ou menos, que são moradores de rua daqui, são daqui. E nós temos uma grande população, que é a que mais me preocupa, que é uma população escondida, que são usuários de droga mesmo, ou drogas mais pesadas, e que eles não aparecem. Você não vê eles na praça. Esses que você boca, vê, aqueles que ficam... Eles estão em construções abandonadas, estão na linha do trem, eles estão em locais onde eles ficam assim ocultos. E porque o que eles fazem assim, a lei não vê com bons olhos, né? Então, eles ficam ocultos. E não dá para você ter uma estimativa. São pessoas que não moram mais em suas casas, as famílias já rejeitaram essas pessoas. E são pessoas que estão escondidas. É um exército, cara. Centenas. Não dá para ter uma estimativa, porque ninguém sabe, ninguém vê essas pessoas. André, você falou dessas pessoas, você falou das pessoas que levam as pessoas até você. Eu queria a sua opinião, você é um profissional que já está há um bom tempo na área, sobre internação compulsória. O que você pensa sobre? É o melhor caminho? Ou o diálogo? Maurício, existem fases na dependência química e alcoólica. E existem fases iniciais, onde a pessoa começa a beber, bebe de final de semana. Ela aí começa a se agravar, ela bebeu tanto que na segunda-feira ela já não vai trabalhar. Começa a se agravar, ela começa a beber na quinta. Começa a se agravar, ela perde o emprego. Começa a se agravar, a mulher fala assim, olha, você bebe e vai embora, ou você não bebe e fica. O cara bebe e vai embora.
E vai se agravando, vai se agravando. Chega uma hora que a pessoa está à beira da morte e não consegue parar de beber ou de usar droga. Nesse caso, exclusivamente nesse caso, quando é caso de vida ou morte, eu sou a favor da internação compulsória. Porque senão, porque você... A pessoa vai morrer. Ela vai morrer. Ouve muitas vezes pessoas, fulano tem problema, né, com droga ou com álcool. Ele é internado, vai e volta, não resolve o problema. Daí a mãe, por exemplo, obriga a pessoa a ir. Só nos últimos casos, então, a compulsória. Eu acredito sim na internação compulsória. Funciona. Eu já conheço pessoas que foram internadas em internação compulsória e depois que caíram em si, que ficaram 1 mês, 2, 3, elas ficaram por livre e espontânea vontade ali. Porque elas perceberam que elas estavam se matando. Agora, você pegar uma pessoa que está consciente do que ela está fazendo, olha, você deve parar de beber, não, tudo bem, eu quero continuar bebendo. E a pessoa, aquilo ainda não está colocando a vida dela em risco, é preferível que ela vá por livre e espontânea vontade ou não vá. Um outro ponto que você tocou aqui nesse bate-papo foi que as pessoas não querem sair das ruas. Por que elas não querem sair das ruas? Ela perdeu talvez a noção de uma outra vida e a partir desse momento a rua é a realidade dela? Existe isso, mas não é comum. É muito pouco isso. Existe, vamos supor, talvez 10%. Se tem 30 moradores de rua de Itapetininga, 3 são assim. Você não tira porque eles não querem deixar de morar na rua. Eles querem morar na rua. Porque na verdade existe uma mística assim, de liberdade, de tudo isso, e existe mesmo, o cara faz o que quer, existe isso. Só que a maioria não quer sair da rua porque ela não concorda com os parâmetros sociais de vida. Regras. Ela não concorda que ela quer beber, é que são dependentes alcoólicos. Um cidadão normal, ele pode, numa choperia, num sábado à noite, tomar alguns chopes, algumas cervejas, voltar para casa, dormir, acordar no domingo, ir na feira enfim, na segunda-feira ele vai trabalhar. Eles não podem. Aí o que acontece? Eles não querem deixar de beber, eles não querem deixar de usar droga, eles não querem deixar a liberdade que eles têm. Assumir, e também não assume que é um dependente? Ou ele tem essa noção que... Eu acho que depois de um certo tempo, a maioria assume. Depois de um certo tempo. No começo, não. No começo, eles não assumem mesmo. Eu já na coisa de levar a sopa na rua, eu já me deparei com vários casos de pessoas que estavam morando na rua por causa da bebida e não assumiam que eram dependentes alcoólicos e químicos. Mas depois de um certo tempo, a pessoa cai na real. Ela, olha, eu realmente não aguento, eu bebo mesmo, eu não aguento, não consigo ficar sem bebida. Então, mas ela não quer. No caso da Casa Luz, por exemplo, a Casa Luz é abstinência total. Lá, você está lá dentro, você não pode beber, não tem bebida, não tem acesso. Se por acaso você burlar a regra da Casa Luz, pular um muro e beber, você é expulso da Casa Luz. A Casa Luz, você obviamente não pode usar droga. Mesmo caso, se você burlar a nossa vigilância, entre aspas, né, que é bem amadorística, e for lá fazer uso de alguma droga, você é expulso. E no caso do cigarro também. Então a pessoa tem que abrir mão do álcool, da droga e do cigarro para que ela possa ser aceita na Casa Luz. Então tem muitos moradores de rua de Itapetininga que não conseguem ficar sem o cigarro, não conseguem ficar sem a bebida. Só que o que nós percebemos? Nós percebemos que, e não é só, não somos só nós, existem psiquiatras do mundo todo que concordam no ponto em que a abstinência total ela é necessária para alcançar realmente uma recuperação de qualidade. Abstinência total. Não adianta o cara usar droga, então agora eu só vou beber uma cervejinha, não adianta. O cara bebe pinga, não, agora eu só vou tomar de vez em quando, não. Porque uma coisa pode... Uma coisa puxa a outra. Tem gente que só fuma quando bebe. E tem pessoas que começaram a fumar, depois começaram a beber. Então está tudo interligado. Então, quando você cria um sistema de abstinência total, a chance de você conseguir bons resultados é muito mais alta. Então, quem que quer parar de tudo? É difícil. Mas os que querem, a Casa Luz está lá para receber, e tem recebido.
A Casa Luz está aberta para receber essas pessoas dentro da quantidade de vagas, né? Porque como eu estava te falando, Itapetininga ela tinha que ter no mínimo umas 50, 60 vagas. E no quantos mínimo. temos hoje? Nós temos só as 7 da Casa Luz. Só as 7? Só existe a Casa Luz fazendo um trabalho de acolhimento de pessoas. Na verdade, não só acolhimento de pessoas de rua. Mais de 90%. A Casa Luz não tem uma casa de recuperação, que é o que o André, aquele meu amigo que eu te falei, o André Meira, ele ia abrir uma casa de recuperação naquele espaço, nessa chácara, que ele emprestou para a Casa Luz. A princípio ele já havia ofertado, mas eu fiquei resistente em receber, porque eu pensei assim, poxa vida, a Casa Luz já não comporta as vagas que Itapetininga poderia ter. Se eu transferir a Casa Luz para dentro da chácara do André, aí o André poderia ser mais vagas, né? Mas enfim, nós tivemos que ir para lá. Mas Itapetininga não tem uma casa de recuperação. São Miguel Arcanjo, que é um município muito menor, que Itapetininga tem casa de recuperação. Itapeva tem casa de recuperação. Guareí tem casa de recuperação. Itapetininga não tem. Maior que essas cidades, né? Muito maior e não tem. Existe um projeto de uma igreja aqui da cidade, de uma igreja evangélica, de uma casa de recuperação, que inclusive está pronta. A casa de recuperação está estruturalmente pronta. Mas existem, parece, alguns detalhes legais aí, até de construção, de CETESB, eu não estou bem informado. Mas está parada. Já era para estar funcionando há meses, há anos, e está parada. Então, Itapetininga precisaria ter muito mais vagas, porque tem gente em Itapetininga que quer parar de usar droga, que quer parar de beber. Itapetininga oferece o CAPS. O CAPS tem uma equipe maravilhosa, só que tem pessoas que não conseguem fazer o CAPS, porque, não sei se você sabe, o CAPS você fica meio período. Sim. E vai para casa. Tem pessoas que não conseguem, vão para casa e ficar fechadas. Fechado. André, temos uma pergunta aqui do telespectador, Eduardo. Sim. O Eduardo ele nos escreve aqui: olá Maurício, tudo bem? Gostaria de perguntar ao André se a Casa Luz poderá se instalar no Parque Mato Seco, São Francisco de Assis. Obrigado e agradeço muito ao André pela árdua luta com a Casa Luz. Obrigado, Eduardo. Olha, nós fomos verificar isso, né? E me parece que, até peço para as pessoas que conhecem o projeto do Parque Ecológico para entrar em contato conosco, se houvesse essa possibilidade, mas o que eu fui informado é que a legislação que rege o Parque Ecológico não tem brecha para envolver legalmente, meus detalhes legais mesmo, para envolver trabalho social lá dentro. Né, para acolher esse tipo de trabalho social, né? Meio ambiente social. Existe muito problema nisso. Uma coisa é saúde, outra coisa separatismo, né? Isso atrapalha muito o trabalho. Não, isso não é na nossa alçada. E aí, situações que poderiam ser resolvidas facilmente, por não ser daquela alçada, e não vira porque uma secretaria, um departamento não tem um trabalho afinado com o outro. Eu não sei agora, no trabalho da nova gestão do nosso prefeito, se está havendo, eu acredito que sim, que está havendo uma cooperação, uma interligação, tanto que nós temos recebido ajuda. A nossa mudança da Casa Luz está sendo ajudada pela prefeitura, a prefeitura está ajudando a gente, enfim. O secretário Barquete já foi visitá-lo? O secretário Barquete já foi visitá-lo, ele gostou muito do projeto, ele demonstrou uma boa vontade enorme, inclusive eu queria até, sem a permissão do secretário, eu tenho encontrado os meus amigos da rua, os moradores de rua, e eles têm falado muito bem do secretário. O secretário chega com pessoas para atender os moradores de rua. O que você precisa? E o morador precisa, olha, eu sei fazer um artesanato assim, mas eu preciso de uma ferramenta tal. Ele anota e pode comprar essa ferramenta para essa pessoa. Às vezes do bolso do próprio secretário. Então, é uma pessoa que está realmente interessado na problemática do morador de rua de Itapetininga. Então, ele já visitou a casa, nós esbarramos em questões assim existem leis federais que regem essa coisa de institutos que acolhem moradores de rua e tudo. Então, eu gostaria até que a gente pudesse realmente fazer uma coisa ligada ou com apoio da Secretaria da Promoção Social. Mas, infelizmente, até agora a gente não conseguiu fazer uma coisa assim, realmente ligada. Maravilha. Antes de darmos continuidade a esse bate-papo aqui com o André Franco, né, que é o coordenador do Instituto Casa Luz, nós vamos aos nossos apoiadores culturais. Não saiam daí, voltamos já.
dos abrigos e ônibus da empresa Nossa Senhora Aparecida. Faça chuva ou faça sol, de dia ou de noite, nosso objetivo é cuidar bem de você. Empresa Nossa Senhora Aparecida. OFEP, a maior e melhor empresa de controle de pragas de nossa região. Atendimento residencial, industrial e hospitalar. Tratamento para exportação de madeiras. E agora com operadora autorizada Centricon. OFEP, a única em qualidade, responsabilidade e garantia de serviços. A Quitolina Imobiliária apresenta o novo centro econômico da cidade de Itapetininga. Platinum Centro Empresarial. Com projeto arquitetônico ousado, o Platinum oferece 20 andares e 180 salas reversíveis de 57 a 610 metros quadrados. Situado na Avenida José de Almeida Carvalho, o empreendimento possui toda a segurança e funcionalidade necessária para atender as mais diversas áreas de atuação. Venha para o novo polo econômico de Itapetininga. Aproveite as últimas unidades. Lançamento Quitolina Imobiliária. Tá todo mundo dizendo que a Stile tem a moda que saiu das passarelas e tá arrasando nas ruas. Então vamos conferir os melhores looks que você encontra na Stile. Gente, por falar em look, olha esse aqui, ó, essa mini saia de couro vem com tudo e os spikes também. Nossa, arrasou. Não tem como não reparar nas botas de cano baixo e nos detalhes da gola, que é o que vai bombar, viu? É isso aí, pessoal. Tá na moda, tá na Stile, tá na rua. Você sabia que a Unimed Itapetininga tem a melhor qualidade de imagem em tomografia multislice, ultrassom, radiografia, mamografia e eletrocardiograma? Unimed Itapetininga. Tecnologia e precisão nos diagnósticos por imagem. Voltamos em Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio, hoje com a visita do André Franco, coordenador do Instituto Casa Luz. André, falávamos no bloco anterior, né, sobre as questões que envolvem o problema das pessoas que são viciadas, né, e você falou que Itapetininga hoje não tem um local gratuito, né, a não ser a Casa Luz, para esse atendimento e uma demanda grande. Como que o poder público pode estar atuando para que criem-se mais centros, apoiem os que já existem? Olha, eu vou falar sobre o exemplo de outros municípios, exemplos que eu sei, né? Não tenho informações técnicas sobre isso. Por exemplo, Itapeva, lá existe uma clínica e essa clínica tem um convênio com a prefeitura. Então a prefeitura compra, não sei como funciona isso, compra X vagas ali daquela clínica. Então a prefeitura tem 15 vagas lá, ou 20 vagas. Então quando o dependente químico, a família do dependente químico procura o CREAS ou o CRAS, ele é feita uma triagem nessa pessoa, feito toda uma investigação na vida dela, se ela realmente não tem como pagar. Né? E se é comprovado que a pessoa não tem como pagar, a prefeitura encaminha essa pessoa para essa casa de recuperação. Então, um dos caminhos seria a Itapetininga ter convênio com uma casa de recuperação. Né? Outro caminho seria, já falando da Casa Luz, se nós pudéssemos ter um convênio com a prefeitura, até como instituição de terapêutica mesmo, nós poderíamos, com mais profissionais, com mais espaço, graças a algum convênio, nós poderíamos atender mais pessoas. Mas o básico é isso, a prefeitura fazer convênios com casas de recuperação. Precisa, Itapetininga não tem. Itapeva tem, Itapetininga não tem convênio com casa de recuperação. Você falou que vocês, hoje, a Casa Luz tem um CNPJ, né? Está regulamentada, está. Né? Hoje a Casa Luz está. Faz pouco tempo. Estão precisando de alguma outra ajuda, assim, para que se faça esse convênio, né? Que tem todo aquele trâmite burocrático também, né? Eu preciso da ajuda até do próprio secretário da secretaria, porque, na verdade, pessoas da Secretaria de Promoção Social já me explicaram que a coisa funciona mais ou menos assim. Existem modelos dentro da legislação da promoção social, são modelos regidos por leis federais. Então, dentro desses diversos modelos, são modelos já no papel certinho o que tem que ter. Dentro desses modelos, a Secretaria da Promoção Social pode investir.
Só que esses modelos são modelos bem específicos. Por exemplo, o nosso modelo que nós nos encaixaríamos chama-se abrigo institucional. É um trabalho de alta complexidade. Nós temos que ter uma equipe técnica grande com psicólogos, enfermeiros, psiquiatras, terapeutas ocupacionais, todos contratados pela Casa Luz. Tendo toda essa equipe contratada, tendo instalações apropriadas, tendo tudo isso, tendo já funcionando, a prefeitura pode investir. Agora, a promoção social, a secretaria pode investir. Agora, se eu não tiver isso tudo já funcionando, ela não pode investir. Então, fica uma coisa complicada, porque como que eu vou montar toda essa infraestrutura sem o recurso? E, de fato, pela lei, eu tenho que já ter essa infraestrutura funcionando, comprovada, para poder pleitear a verba. Esses profissionais, alguns dos profissionais que você citou que tem hoje na Casa Luz, eles são, como é que eles trabalham? Eles são voluntários. São voluntários. Principalmente, eu não vou citar o nome dele aqui, mas nós temos um psiquiatra voluntário. E isso tem sido fundamental, porque as pessoas em situação de rua, ou já possuíam, por isso até acabaram indo para a rua, alguma questão psiquiátrica, ou muitas delas acabam desenvolvendo, com o uso contínuo do álcool e da droga que a rua leva, né, problemas psiquiátricos. Então, 90% das pessoas que entram na Casa Luz, elas têm que tomar remédio, elas têm que passar por um tratamento psiquiátrico. E o nosso psiquiatra voluntário tem avaliado caso a caso, mas a grande maioria já são pessoas que chegam com uma situação terrível. E aí nós temos passado essas pessoas para o psiquiatra tem medicado, nós temos feito um trabalho em conjunto. Como é que tem você faz tido a muito questão do medicamento? Também doação? Não, o medicamento é assim, eu pego o nosso acolhido, levo no setor, né? No caso aqui, a gente tem levado no setor, no ambulatório de saúde mental, o nosso obrigado passa no ambulatório de saúde mental, e o psiquiatra, até o nosso voluntário, muitas vezes atende e passa lá o medicamento. Nós pegamos esse medicamento na farmácia do ambulatório e esse medicamento, o paciente vem com esse medicamento para Casa Luz. Aí o que eu faço? Eu guardo para ele, com a receitinha dele, eu guardo para ele e nos horários eu entrego para ele tomar. Nos horários certinhos, para ele não esquecer e tudo mais, a gente entrega para ele tomar. Aí a gente guarda de novo num armário de ferro com chave. E nos horários corretos a gente vai lá e ele toma e guarda de novo. Inclusive, essa semana mesmo, nós fizemos uma doação de alguns medicamentos para o ambulatório de saúde mental. O que acontece? Muitas vezes o indivíduo vai embora, abandona a Casa Luz. E o medicamento fica lá no armário. E vocês pegam e devolvem. A gente pega, a gente inclusive tinha alguns até que já estavam acumulados há algum tempo lá, nós pegamos, devolvemos esse medicamento para o ambulatório de saúde mental, para que o ambulatório reentregue isso para outras pessoas que precisam, né? Então nós temos esse ciclo, né? E tem funcionado. Pessoas mesmo que foram já acolhidas mais de uma vez na Casa Luz antes do trabalho do psiquiatra lá dentro, que conseguiam ficar 3 dias lá por causa de uma abstinência muito forte. Hoje ficam 2 meses, 3 meses, 6 meses lá dentro, conseguindo se recuperar, sabe? Por causa da ajuda da psiquiatria. Tem ajudado muito a gente. Então, nós temos até uma infraestrutura razoável hoje. Nós temos mas nós temos um dia a dia terapêutico, gostoso. Os irmãos realmente, eles têm uma vida edificante lá dentro. Só que a gente precisa ainda de uma boa caminhada para conseguir recursos públicos e tudo isso, né? André, além dos trabalhos da pessoa que está internada lá no... Não sei se posso usar esse termo, internado. Sim, pode. Lá na Casa Luz, que são os trabalhos voltados ao meio ambiente, que você faz os tijolos ecológicos, que você faz, né, as mudas, né? Esse trabalho psiquiátrico que você falou que existe dentro também. Um outro trabalho que eu tive a oportunidade, um outro bate-papo que nós tivemos, que você falou é a questão espiritual que você trabalha nas pessoas. Eu gostaria que você explicasse para o nosso telespectador como é que funciona esse trabalho espiritual que você realiza junto com os internos. Então, aconteceu uma coisa muito interessante, né? Desde o começo da Casa Luz, que a gente tenta mostrar valores
Porque a maioria dessas pessoas, os valores humanos, né, aqueles valores que a gente almeja na sociedade, eles foram se destruindo, se virando pó, né? São pessoas que perderam realmente esse contato com valores, com altruísmo, com tudo que seriam, né? Com amor, com amizade, com respeito, com todos esses valores. E a gente começou a tentar trabalhar de diversas formas possíveis para reinserir esses valores nas pessoas. E nós não conseguíamos. Era muito difícil, os caras continuavam assim, sem o menor respeito uns para com os outros, muito bate-boca, muita discussão, até que a gente começou a usar a Bíblia. Quando a gente abre a Bíblia, parece que algo realmente espiritual começa a acontecer ali dentro. E as pessoas começam a se abrir, as pessoas começam a mudar, as pessoas começam a se transformar. Então, a gente falou, né, de coisas técnicas como a psiquiatria, como terapias ocupacionais, mas o grande lance da Casa Luz é a Bíblia. É o trabalho de evangelização, é o trabalho de reconstrução moral, reconstrução emocional, reconstrução psicológica através do trabalho evangélico, de evangelismo. Né? Hoje nós temos uma igreja que nos apoia, chama-se Igreja da Paz. Ela apoia a Casa Luz. Nós já tivemos apoio de outras igrejas, como a Igreja Presbiteriana e outras igrejas mais, que vêm no intuito de trazer líderes lá dentro, para que esses líderes missionários e tudo mais ministrem a Bíblia para os irmãos. E isso tem sido transformador, principalmente para mim. Né? Tem sido maravilhoso. E as pessoas saem de lá com outros valores, realmente com outros valores. André, eu queria agradecer muito a sua participação hoje aqui no programa Telescópio. Tenho certeza que a gente podia fazer um programa inteiro também. Vou convidá-lo em outra oportunidade para estar vindo aqui, trazendo pessoas também que conheçam do assunto, para discutir que esse é um problema real, né? É um problema nacional e que acontece aqui em Itapetininga, que muitas vezes, né, as pessoas não veem, o poder público deixa meio de lado, mas é um problema que acontece e precisa desse apoio, precisa ser solucionado. André, muito obrigado. Volte sempre. Pode deixar o seu contato. Isso. Pode deixar aí as pessoas que quiserem ajudar o Casa Luz, quem quiser visitar também, né, conhecer um pouco mais do seu trabalho. Isso. Então, eu gostaria de deixar o meu telefone para alguém que queira contato, até informações, pessoas que estejam com dúvidas. A gente resolve dúvidas de famílias, às vezes. Eu posso ajudar, né? O meu telefone é 9671 9893. 9671 9893. E agora, como a Casa Luz saiu dali, onde era um ponto assim de fácil acesso, e nós estamos numa chácara mais retirada, nós temos um ponto aqui na cidade que recebe doações, que é um endereço que eu gostaria de deixar, Rua José Gomes de Carvalho. Perdão, é a Avenida José Gomes de Carvalho. Essa avenida é fácil de achar, porque é a avenida do Ouroville, é a avenida da entrada do Ouroville, da portaria. Sim. Aquela avenida ali com um canteirinho no meio, sabe? Sim. É essa avenida número 129. Então, Avenida José Gomes de Carvalho, 129. Perdão, é de Camargo. De Camargo, 129. José Gomes de Camargo é a Rua do Ouroville. Número 129. Qualquer pessoa que queira deixar uma cesta básica, a gente precisa, qualquer tipo de doação, roupas, qualquer coisa, pode deixar nesse endereço, pode me ligar ou deixar nesse endereço, que é José Gomes de Camargo, é a Rua do Ouroville, número 129. Maravilha. Quem tiver dúvidas também pode estar entrando em contato com a gente aqui da TVI, que a gente vai estar passando os contatos do André, vai estar passando para ele as dúvidas que você tem. E ajude, né? Ajude o Instituto Casa Luz. É importante essa ajuda, é importante essa atitude altruísta. Obrigado, André, mais uma vez. Volte sempre. Obrigado. Quero agradecer você mesmo e parabenizá-lo pelo trabalho. Obrigado. Maravilha. Vamos aos nossos apoiadores culturais. Não saiam daí que no próximo bloco o Dr. Mauri já está aqui nos nossos estúdios e iremos conversar com ele sobre política. Boa tarde, até daqui a pouco.
A Associação Comercial de Itapetininga está oferecendo mais um serviço. cartorioexpresso.com.br, um balcão de atendimento online que oferece os mais variados serviços de cartórios, facilitando a retirada de documentos referente a registros públicos. Solicite seus documentos de todo o Brasil e receba na sua casa ou escritório. cartorioexpresso.com.br, o seu balcão de atendimento a um clique. Mais um serviço da Associação Comercial de Itapetininga, a casa do empresário. O maior objetivo de uma empresa ou uma marca é crescer e conquistar mercado e reconhecimento na sociedade. Com empreendedorismo, profissionalismo, dedicação e responsabilidade social, as empresas crescem, ganham espaço e se consolidam. A população foi ouvida. Em breve você conhecerá as empresas e marcas mais lembradas da cidade. Aguardem. Vem aí Top of Mind 2013-2014, o maior prêmio empresarial de Itapetininga e região. Tá todo mundo dizendo que a Estile tem a moda que saiu das passarelas e tá arrasando nas ruas. Então vamos conferir os melhores looks que você encontra na Estile. Gente, por falar em look, olha esse aqui, ó, essa mini saia de couro vem com tudo e os spikes também. Nossa, arrasou! Não tem como não reparar nas botas de cano baixo e nos detalhes da gola, que é o que vai bombar, viu? É isso aí, pessoal. Tá na moda, tá na Estile, tá na rua. Aleixos Restaurante, o melhor restaurante por quilo da cidade. Comida caseira com sabor inigualável. Venha nos visitar e experimentar as delícias que preparamos para você. Aleixos Restaurante, 3273-2014, Avenida José de Almeida Carvalho, 1165. Saiba o que de fato acontece. O jornal Folha de Itapetininga, há 43 anos, vem informando tudo o que acontece na nossa cidade e região, com rapidez e agilidade, construindo um jornalismo de alto nível, sério e imparcial. Ligue 3271-1576, faça sua assinatura e receba em casa o jornal mais completo da região. Saiba mais pelo site www.folhadeitapetininga.com.br. Folha de Itapetininga, o jornal de fato. A Masterserv tem o orgulho de estar presente em obras de engenharia ambiental com o seu exclusivo sistema construtivo Bolsacreto. Imbatível em obras de drenagem urbana, mesmo na presença de água. Bolsacreto, iniciativas sustentáveis buscando a inovação tecnológica. Voltamos em Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando que o nosso programa é um oferecimento do Bolsacreto, Plano Familiar Camargo, Lojas Estile e Café Santo André. Vamos aos nossos recadinhos de hoje. Tá aí você que está querendo curtir uma música, dançar bastante rock and roll, pode estar indo no Espaço do Som curtir a banda Foo Fighter Covers. Para você que gosta do rock and roll, então Foo Fighter Cover no Espaço do Som. Um abraço para o Luiz Cláudio, que é um telespectador que sempre está assistindo e sempre está interagindo. Também temos aqui, como anunciei no primeiro bloco, o Correio de Itapetininga nas bancas hoje com as suas principais notícias e dos bastidores políticos de Itapetininga. E por falar em bastidores políticos, hoje recebo aqui a visita do meu amigo, Dr. Mauri, vereador Dr. Mauri, que foi a primeira pessoa que eu tive a oportunidade de entrevistar aqui no programa Telescópio e hoje está voltando comigo. Boa tarde, Dr. Mauri. Boa tarde, Maurício, e boa tarde a todos. E eu me lembro perfeitamente, realmente, e você está de parabéns. Continua cada vez melhor aí no programa. Estou nervoso do mesmo jeito, Dr. Mauri. Mas esse nervoso faz parte de executar bem as coisas. Maravilha. Dr. Mauri, começamos o ano, né, com as questões políticas aí em Itapetininga, aquecidas, podemos dizer assim. Esses 6 primeiros meses foram atípicos para o início de gestão ou é assim mesmo quando muda-se um prefeito? Maurício, eu acho que nesse caso, nesses 6 primeiros meses, realmente parece que nunca ocorreu dessa maneira. Nunca ocorreu de existir um grupo de oposição nesse sentido aqui em Itapetininga. E isso acabou assustando um pouco as pessoas, mas a democracia é exatamente isso.
todo governo, eu penso que ele deve ter uma oposição forte, coerente, até para que rumos sejam mudados na questão da governança. E o prefeito que tente fazer o melhor e a oposição tentará fazer o melhor pela cidade também. Doutor Mauri, o senhor falou oposição, né? Temos o grupo dos 5, que eu não sei mais agora se é o grupo dos 5, se é dos 4 ou se é dos 7. Como é que está essa oposição hoje na Câmara? Na verdade, hoje lá nós somos um grupo de 4. Eu, Fuad e o Itamar Martins, o Milton Neri. O Milton Neri e o Adilson. Não, Adilson não está mais. Eu, Fuad, Itamar e Milton Neri. Milton Neri, 4, tá certo. E às vezes votam conosco alguns outros vereadores, mesmo sendo da base. Mas eles não deixam de continuar de ser vereadores pertencentes aí à coalizão do prefeito de Itapetininga. A crítica, doutor Mauri, está sendo grande, né, nesse grupo dos 4 aí agora da oposição. O que acontece, essas críticas aí na internet, só falando que algumas coisas a respeito do trabalho de vocês na Câmara? É assim, eu penso assim, toda oposição, ela incomoda. E aquelas pessoas que defendem o governo, na sua maioria, isso não é só em Itapetininga, a nível de Brasil. O PSDB é oposição no nível federal, o PT é oposição aqui em São Paulo. Agora, a rede social ela é uma ferramenta, é um instrumento. E, evidentemente, as pessoas que apoiam a situação vão malhar os vereadores que estão fazendo as críticas pela oposição. Isso, e outras pessoas também que não gostam da situação vão criticar os vereadores que defendem o prefeito. Nesses 6 meses agitados nos bastidores políticos, doutor Mauri, iniciou-se com o caso do aumento do salário dos secretários. Exatamente. Essa é uma marca que não vai sair mais do governo de Fiore. Foi o primeiro ato, logo lá em janeiro, lá no começo, lá que se aumentou em 87% o salário dos secretários municipais. Eu fui até na justiça contra isso, ganhei uma liminar inicialmente, depois, no mérito, acabei perdendo e foi a votação, o veto do prefeito Ramalho, que precisa ficar claro que o Ramalho vetou aquele aumento, mas a nova base, ela votou em massa para que o salário fosse aumentado. Então, a partir dali, a sociedade passou a fazer críticas a isso. E depois vieram uma sequência de fatos aí. O nosso amigo Vitor Oliveira, no programa que ele teve aqui com o Gustavo Gurgel, ainda sobre os secretários, ele falou, poxa, contrataram a Fundação Getúlio Vargas e, segundo o prefeito de Fiore, né, os secretários eram para ser técnicos. O que acontece, doutor Mauri? É normal isso, essa contratação? Não, eu não vejo como normal. Inclusive, nós pedimos uma cópia completa desse contrato com a Fundação Getúlio Vargas e encaminhamos ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Porque a alegação para subir o salário de 6.175 para 11.499 dos secretários era que seriam contratados secretários exclusivamente técnicos. Isso significa o seguinte, preparados para o exercício daquela pasta. E numa sequência imediata ali, em março, a Prefeitura contratou a Fundação Getúlio Vargas por 260 mil pelo prazo de 4 meses, com a alegação de que a Fundação viria para assessorar esses secretários. Realmente, para mim, principalmente, uma incoerência completa. O seu amigo também da oposição, aí, junto com o senhor na oposição, Itamar, né, o vereador Itamar, ele questiona muito a forma do prefeito de Fiore governar com alguns decretos. Perfeito. É outra característica deste governo Luiz de Fiore. Ele já expediu vários decretos, alguns deles muito polêmicos. Um deles nós derrubamos com a ajuda da própria situação, que foi o caso do decreto que ele estava limitando o fornecimento de combustível para as pessoas que têm que ir tratar doenças sérias fora de Itapetininga. Esse nós derrubamos. O decreto que ele barrou a expedição de aprovação de loteamentos, esse nós perdemos na votação. E agora vai a discussão, um outro polêmico, que é sobre o aumento da contribuição de iluminação pública. Não sei se irá na pauta segunda-feira, eu vou na Câmara hoje ainda,
provavelmente não será votado na segunda, talvez na próxima quinta ou na outra segunda ainda, mas é um novo decreto polêmico que a Câmara terá que enfrentar. O secretário Luiz Paulo, que inclusive esteve na Câmara, estará aqui também, ao você telespectador, o secretário Luiz Paulo estará aqui na próxima quinta-feira no Telescópio, a gente vai fazer um bate-papo com ele. Ele citou, doutor Mauri, que existe a necessidade de se fazer, de se cobrar alguns impostos, aumentar alguns impostos, para que Itapetininga possa investir, porque o que sobra do orçamento, cerca de 4% a 7%, se eu não me engano, para investimento é pouco. É um argumento. Todo executivo, eles sempre acham um argumento para tentar elevar os impostos. O Brasil já tem a maior carga tributária na costa dos contribuintes. Eu penso que neste momento, não é só aqui em Itapetininga, não é o momento adequado para elevar qualquer tipo de imposto. E a contribuição de iluminação pública é um tipo de imposto. Olha, se realmente o dinheiro para investimento no orçamento não é alto aqui em Itapetininga, ele não é alto em lugar nenhum. O que tem o município é que correr atrás de parcerias com a União e com o Estado para trazer recursos e outros investimentos e a Prefeitura dê a sua contrapartida menor. Buscar mais dinheiro para investimento nas costas do contribuinte, realmente, eu não é nem como vereador, Maurício, como cidadão, eu não aceito isso. Doutor Mauri, hoje, a matéria aqui da Câmara, tem várias perguntas aqui para o senhor sobre a saúde. Eu vou deixar você, telespectador, no segundo bloco nós vamos falar sobre essa polêmica que envolveu o Instituto White, que hoje não faz parte da administração do Hospital Regional, mas a gente vai focar aqui um pouquinho mais nessas questões que ocorreram durante esses 6 meses. A matéria de capa do Correio de Itapetininga que fala que a Câmara rejeitou contas do ex-prefeito Roberto Ramalho aprovadas pelo TCE, Tribunal de Contas, é isso? Exatamente, Tribunal de Contas do Estado. Foi um caso inusitado para mim. Estava pronto o decreto da aprovação das contas, preparado pela Comissão de Orçamento da Câmara. Ficou na pauta por 3 semanas e no último dia, que era o prazo que vencia para a votação das contas, e se elas não fossem votadas, elas seriam consideradas aprovadas, apareceu um substitutivo mudando completamente o decreto e declarando as contas rejeitadas. A Câmara, na sua maioria, cometeu, infelizmente, um ato que será derrubado pela Justiça. Para recusar contas em qualquer circunstância, tem que abrir o contraditório ao prefeito. Ele tem direito à defesa escrita e, se ele requerer, ele tem direito à defesa oral no plenário. O que foi feito lá, na verdade, passou por cima de tudo aquilo que é razoável em termos de ato administrativo. Todo ato administrativo que vai restringir direitos, Maurício, e nesse caso tem uma gravidade extrema, porque torna a pessoa inelegível. Ele teria que ter tido o direito de defesa. Então, deixar claro aqui que votei contra essa situação lá na Câmara e tenho certeza que a Justiça vai resolver isso. Essa rejeição foi uma atitude política? Eles tentaram alegar lá que dentro, mesmo as contas aprovadas, e o povo tem que entender isso, o Tribunal de Contas deu parecer para aprovação. Aí a vereadora Denise entendeu que dentro da documentação das contas havia uma divergência em relação ao Fundeb e alguns outros itens que ela citou, e que isso embasaria a recusa das contas. Mas, mesmo que isso fosse possível politicamente, mesmo que fosse possível, e é possível politicamente recusar uma conta mesmo aprovada, mas tem que dar o direito de defesa ao prefeito, aliás, ao ex-prefeito. A administração de Fiore, constantemente fala, dos problemas que o Ramalho deixou na prefeitura. Quando o prefeito esteve lá na Câmara, ele falou daquele contrato da Sabesp, que foi achado depois de não sei quantos meses. Enfim, outros problemas. Está se colocando culpa demais
na gestão passada, ou a gestão passada deixou um legado muito ruim mesmo ao prefeito Luiz de Fiore? Maurício, todo governo, quando ele muda radicalmente, ganha a oposição, como foi o caso deste governo Luiz de Fiore, é natural que por um longo período se tente culpar a administração pelos problemas agora novos da nova administração. Mas acho que estamos indo para 6 meses de governo agora, está na hora de olhar para frente. O que tiver de errado lá na administração, Maurício, isso tem que ser encaminhado aos órgãos competentes. Mas não é isso que justifica travar uma administração, parar coisas e não oferecer um serviço público adequado, alegando culpa do governo anterior. Parece que é uma característica de Itapetininga isso. Outro problema nesse... Porque o Roberto também fez isso quando ele começou. Essa é a verdade. O Roberto fez a mesma coisa e agora ele está sofrendo do mesmo veneno que ele usou. Outro problema que teve, né, que muita discussão, muita repercussão, foi o não aumento do salário dos funcionários públicos, né? Exato. E eu estava lendo no semanário, parece que vai ter um bônus também para o funcionário público, é isso mesmo? Mas o prefeito de Fiore também falou que era contra o bônus, o que está acontecendo? Aquela história, casa de ferreiro, espeto de pau. Há um boato aí, eu não sou pessoa de boatos, eu gosto de, quando chegar, dar um dado correto realmente. Acho que cabe aí ao secretário de Finanças, ao de Fiore, esclarecer logo os funcionários. Há um boato de que será um abono de R$300 em geral para os funcionários e um de R$500 para os funcionários da educação. É o que eu ouvi. Se é verdadeiro, eu não sei. Doutor Mauri, outra questão aqui, hoje inclusive, diz que está no Correio de Itapetininga, na manchete fala que Nanini, né, o vereador Marcelo Nanini, pede a saída de Fiore do PSDB. Como diria meu amigo Gustavo Gurgel, os tucanos estão se bicando aí, o que está acontecendo? O tucano é uma ave característica, ele tem um bico bem grande, né? Então, de vez em quando, eles se desentendem lá. Eu prefiro não entrar nesse mérito, é um desentendimento aí dentro do PSDB, nós respeitamos esse momento e acho que eles têm que se entender de alguma maneira para o bem aí da administração. Doutor Mauri, teve uma outra notícia aqui que está em destaque no Correio, que é sobre a Sabesp, né? Que a Sabesp vai investir 10 milhões na cidade. Importante, depois de todo aquele problema que tivemos, foi no ano passado ou no ano retrasado, se não me falha a memória, do contrato com a Sabesp? O ano retrasado, ano retrasado. Agora parece que a Sabesp trouxe para a gente os investimentos. Todo investimento, Maurício, aí na parte de saneamento básico, ele é importantíssimo para uma cidade, né? Porque é uma prevenção, inclusive, de saúde pública. E se a Sabesp vai fazer esse investimento em Itapetininga, está de parabéns, isso realmente melhora a qualidade de vida aqui dos itapetininganos. O senhor como vereador também, o senhor defendeu claramente, né, foi, agora falando do mandato, o senhor a questão do rodeio, doutor, mas o senhor encabeçou aí contra o rodeio, como Exato. É que está hoje, não tem mais rodeio em Itapetininga? Foi uma luta realmente, e foi um dos projetos que deu causa aí uma discussão muito grande na Câmara, audiência pública, encrencas, algumas pequenas brigas dos grupos, mas foi um momento maravilhoso, eu acho. E nós estamos inscrevendo Itapetininga no rol das cidades que não terão mais rodeio. O prazo para o prefeito tomar uma decisão, se ele vai publicar a lei ou se ele vai vetar a lei, termina na próxima terça-feira. Mas eu espero que no semanário de amanhã saia a publicação da lei aí, porque está todo mundo ansioso, esperando, ou se vai vetar então, que mande logo o veto para a Câmara poder trabalhar com isso. Mas acredito que ele vai sancionar e aprovar a lei. Maravilha. Antes de darmos continuidade a esse bate-papo hoje aqui com o vereador Dr. Mauri, nós vamos aos nossos apoiadores culturais. Não saiam daí, voltamos já.
A Quitolina Imobiliária apresenta o novo centro econômico da cidade de Itapetininga, Platinum Centro Empresarial. Com projeto arquitetônico ousado, o Platinum oferece 20 andares e 180 salas reversíveis de 57 a 610 metros quadrados. Situado na Avenida José de Almeida Carvalho, o empreendimento possui toda a segurança e funcionalidade necessária para atender as mais diversas áreas de atuação. Venha para o novo polo econômico de Itapetininga. Aproveite as últimas unidades. Lançamento Quitolina Imobiliária. Profep, a maior e melhor empresa de controle de pragas de nossa região. Atendimento residencial, industrial e hospitalar. Tratamento para exportação de madeiras. E agora com operadora autorizada Centricon. Profep, a única em qualidade, responsabilidade e garantia de serviços. Tá todo mundo dizendo que a Stile tem a moda que saiu das passarelas e tá arrasando nas ruas. Então vamos conferir os melhores looks que você encontra na Stile. Gente, por falar em look, olha esse aqui, ó. Essa mini saia de couro vem com tudo. E os spikes também. Nossa, arrasou! Não tem como não reparar nas botas de cano baixo e nos detalhes da gola, que é o que vai bombar, viu? É isso aí, pessoal. Tá na moda, tá na Stile, tá na rua. Com arquitetura arrojada e projeto paisagístico de encantar os olhos, o cemitério Jardim Vale da Paz possui 115 mil metros quadrados de área verde, templo ecumênico, carro elétrico, estrutura e serviços comparáveis aos melhores cemitérios do país. Cemitério Jardim Vale da Paz, um jardim de boas lembranças. Voltamos em Itapetinga para o último bloco do programa Telescópio, hoje com a visita do Dr. Mauri. Lembrando que o nosso programa é um oferecimento do Plano Familiar Camargo, Bolsa Creto, Lojas Stile e Café Santo André. Dr. Mauri, as perguntas aqui são bastantes, né, na questão da saúde, né? Sim. Ontem, eu conversando com o Gustavo aqui, que ele participou do bate-papo, eu costumo brincar carinhosamente que a saúde de Itapetininga está resfriada e ele falou que não, que o problema é mais sério, é uma doença mais séria. Estamos hoje vivendo um período difícil na saúde de Itapetininga, doutor Mário? Eu penso, as coisas elas deram uma serenada agora, depois da saída do VART. Isso é muito bom. É evidente que os problemas, eles continuam, mas não com aquela ansiedade, aquela tensão que havia, inclusive, entre funcionários. Penso que hoje os funcionários do hospital e lá do pronto-socorro estão trabalhando com uma paz muito maior do que estavam antes. E isso é muito importante também para passar uma tranquilidade àqueles que precisam. Agora, está na hora realmente de se resolver de forma definitiva a gestão desse hospital e do pronto-socorro. O senhor, desde o início, né, da contratação do Instituto VART, nas sessões da Câmara, bateu falando que o VART no começo não tinha sede, aí de repente não tinha site, de repente apareceu um site do VART, apareceu um endereço fixo. Como que o senhor obteve essas informações? Como que foi todo esse processo? O vereador ele tem sempre que manter as fontes dele de uma maneira bem guardada. Mas, igual o jornalista. Igual o jornalista. Então, eu acho que foi no mês de março, uma pessoa, ela nem me passou nada, ela perguntou, Dr. Mauri, o senhor sabe quem são as pessoas que estão administrando o hospital? Eu tive que dizer que não sabia. Eu falei, eu não sei, eu sei que o instituto chama VART. Ele disse, por que o senhor não busca saber o que é esse instituto, de onde é, quem são as pessoas? E a partir daí, Maurício, que eu tive a curiosidade de ir dar uma olhada nesse assunto. E aí eu descobri que a questão lá de Suzano, que quando o presidente do VART administrava a Santa Casa de Suzano, os problemas que surgiram, aí entrei nos jornais da época, busquei todas aquelas fontes e aí eu pude mostrar isso lá na Câmara. Mas eu não imaginava que numa sequência iriam acontecer aquelas coisas que aconteceram. Para mim, mesmo com tudo aquilo que ocorreu lá em Suzano na época, ninguém imaginava. Estava ocorrendo uma administração normal aqui. Essa era o meu pensamento. E numa sequência começaram a aparecer aqueles problemas lá da prestação de contas do VART. Então, não foi a oposição que foi lá, buscou isso e falou, está aqui, está ali. Os problemas decorrentes da gestão do VART apareceram na prestação de contas que eles fizeram para a Prefeitura.
Doutor Mauri, aí também, né, com o decorrer, com o andar da carruagem, podemos dizer assim, né, o prefeito de Fiore, nos 100 dias que ele apresentou nossos projetos, ele defendeu o Instituto Vart, né? Naquele momento era um período no qual o senhor e alguns outros vereadores já começaram a falar de alguns problemas que havia no Vart, e o prefeito de Fiore falou que a questão era política. E recentemente, agora, após a saída do Vart, ele falou que não há um problema, que a questão com alguns vereadores, que os vereadores estão fazendo, no linguajar popular, tempestade no copo d'água em relação ao Instituto Vart. São dois momentos. Quando o de Fiore foi na Câmara, em março, ele elogiou muito o Instituto Vart e passou a imagem de que a saúde pública em Itapetininga estava às mil maravilhas. Aí depois, agora da crise, ele deu uma entrevista dizendo que o problema, na verdade, não era de atendimento público, na saúde pública. Era um problema criado por alguns vereadores que tinham outros interesses e queriam prejudicar a saúde pública. Acho que foi um momento absolutamente infeliz do prefeito Luiz de Fiore. E cada vereador deu a sua resposta na sessão passada, lá na Câmara. E consultorias, né? Todo esse dinheiro gasto com o Vart, independente do que seja o prefeito de Fiore, já tivemos o caso ano passado do SAS, é dinheiro público perdido novamente, doutor Mauri? É complicado isso. É por isso que eu disse, está na hora de resolver de forma definitiva a administração aí do Hospital Regional. O SAS causou problema imenso. Agora, o Vart, logo no começo, problemas também. Todas aquelas consultorias, se elas efetivamente foram pagas, saiu o dinheiro público daqui na conta daquela empresa lá, a BPA, a prefeitura tem que correr atrás disso e tentar recuperar. Porque só por essas situações, o Tribunal de Contas vai rejeitar essa prestação de contas do Vart com a prefeitura. E isso reflete nas contas do de Fiore de 2013. Ainda sobre a saúde, né? O de Fiore também fez algumas coisas, né? Mudou, né? Deu agora, segundo ele, um tratamento mais humanizado, né? Mudando a maternidade, tirando também a questão do SUS, né? Tirando o SUS, não, deixando só SUS no hospital. 100% SUS. 6% SUS. Essas foram algumas atitudes positivas. Maurício, não há dúvida que todo governante ele tem atitudes positivas. Isso não há a menor dúvida. A mudança lá da entrada da maternidade é um caso claro que realmente humanizou ali o atendimento das gestantes. E isso é um caso claríssimo, merece um elogio por isso. Transformar exclusivamente SUS, o hospital, 100%, também é uma atitude correta. Não é nesse o ponto que está se tratando. Humanizar a saúde, ela é muito mais do que isso. É isso que eu acho que está faltando o prefeito entender. Não é só mudando a entrada da maternidade ou transformando o hospital em 100% SUS que a saúde pública em Itapetininga está resolvida. Eu acho que o maior problema, na verdade, mesmo ali, não é propriamente o hospital regional, é o pronto-socorro de Itapetininga. É ali que se precisa ter uma solução realmente adequada. É ali no primeiro atendimento, na hora do maior sofrimento do ser humano, é que as coisas têm que ser resolvidas. Tem que ter número de médicos suficiente, número de enfermeiros, auxiliar de enfermagem, atendentes, um pediatra, pelo menos, pelo amor de Deus, tem que estar ali. Na verdade, o pronto-socorro de qualquer cidade, Maurício, ela é o espelho da saúde pública daquele município. E está na hora de resolver a questão do pronto-socorro em termos de qualidade e quantidade também de profissionais lá. Não, me perdoem, de qualidade não. Hoje, de quantidade de profissionais para atender. Qualidade temos. Qualidade nós temos. É evidente que os profissionais que estão lá, eles são dedicadíssimos, eles sofrem também, junto com as pessoas que eles atendem, mas precisa pôr mais gente lá, Maurício. Precisa pagar muito bem esse pessoal aí do pronto-socorro. Eu fui delegado de polícia, fiz muitos plantões, plantão de sexta à noite, sábado à noite e domingo à noite, são plantões terríveis. E você tem que atravessar a madrugada atendendo pessoas que estão sempre com problemas sérios. Imagine um pronto-socorro, Maurício.
Talvez a prefeitura, agora que está administrando o hospital emergencialmente, priorizar de todas as formas o atendimento no pronto-socorro. E a gratidão do povo virá, não há dúvida alguma. O prefeito de Fiore também, naquele balanço que ele fez dos 100 dias, ele falou que o problema da saúde não era dinheiro, né? Falou. Que o problema que é gasto 32% do orçamento, que o problema é gestão. É isso mesmo? Como é que o senhor vê o quanto que é gasto na saúde, se o problema é gestão? É uma das coisas que ele falou corretamente. Não chega a 32%. Me parece que nos últimos anos do governo Ramalho, ficou numa média de 27%, 28% do orçamento. É bastante mesmo assim. Então, na verdade, o dinheiro, ele existe orçamentariamente e verdadeiramente encaixa na arrecadação. Então, ele disse corretamente, o que falta é gestão. E nós vimos que faltou gestão aí no caso do Instituto Ward. Doutor Mauri, nós temos aqui uma pergunta da telespectadora, que é a Camila Branco. Ela escreve aqui, doutor Mauri, o senhor está sabendo do repasse do SUS para os municípios do estado de São Paulo? Será que Itapetininga recebeu? Eu dei uma lida nisso numa matéria que eu vi, parece que no Estadão ou na internet, eu não me recordo. Hoje não sei dizer aqui se realmente Itapetininga recebeu ou não, mas vou verificar isso e depois eu darei a resposta correta. Se o senhor me permite, ela também manda um anúncio de que é importante aí para o pessoal da saúde, o senhor permite que eu Claro, que eu perfeitamente. Ela escreve aqui, nota, prezados gestores de São Paulo, anunciamos nossa mais importante vitória, o primeiro pagamento referente à resolução que selou o compromisso do governo do estado de São Paulo com o cofinanciamento da atenção básica, PEAB estadual. Um acordo que envolveu longas e permanentes negociações entre COSEMES, CESP e o Ministério da Saúde. Trata-se de uma conquista histórica dos secretários municipais de saúde paulista e do COSEMES, que desde 1997 negociavam com o governo de São Paulo recursos de custeios para atenção básica para todos os municípios paulistas. O valor anual definido em 2013 é de cerca de 125 milhões, R$ 3,00 habitantes ao ano, dividido em parcelas trimestrais depositadas ao fundo. Obrigado, Camila, pela É um belo esclarecimento. Né? São R$ 3,00 por habitante. R$ 3,00 por parcelas habitante. trimestrais. Sim. Nós temos em média aqui, então, 145 mil vezes 3. É um bom dinheiro. É um bom dinheiro, né? Bom dinheiro. Daí vem nas parcelas. É uma luta. Só se consegue as coisas lutando. Parabéns aí a Camila pela intervenção no programa e pelo esclarecimento. Por falar em luta, doutor Mauri, qual que é o papel de luta de um vereador? Eu acho que o vereador, ele é eleito geralmente por uma parte da sociedade, um grupo, alguns têm votos mais espalhados. E ele tem que pensar a cidade como um todo. A saúde, a educação, a segurança, o transporte público, a iluminação pública, as ruas, a limpeza da cidade, tudo. O vereador, na verdade, ele é um cidadão investido no mandato que tem que andar pela cidade e ver os problemas que estão ocorrendo. E não só criticar, como você disse, quando tiver que ter um elogio, elogiar também. É o caso aí do aumento dos funcionários, se o Di Fiore mandar para a Câmara, eu seria o primeiro a elogiar. Diz que ele falou que quer calar a boca da oposição e mandar um aumento grande. Não vai calar a boca. Ao contrário, nós vamos elogiar se mandar. É esse o objetivo. Tá. Me parece que vai trazer o Hospital São Camilo para administrar o Hospital Regional. Que Deus o abençoe, que venha mesmo. E que mostre uma gestão de excelência no Hospital Regional, nós iremos aplaudir. Não é o que estava ocorrendo, mas poderá ocorrer. Eu sou otimista por natureza. Para fechar esse assunto da saúde aí, o senhor já fez alguma pesquisa sobre o Hospital São Camilo? Se essa é uma instituição séria, como é que... É evidente, eu já dei uma estudada, Maurício. É uma instituição realmente que tem uma tradição, me parece que há mais de 30 anos na administração de hospitais. Hoje me parece que administra 13 hospitais aí, de porte grande,
inclusive os sanatórios. E para Itapetininga, e aqui uma coisa importante, Maurício, mesmo que o Hospital São Camilo gaste mais do dinheiro da saúde pública para administrar Itapetininga, com qualidade realmente, valerá a pena. Não há que se pensar em economizar em saúde pública. Acho que é um dos focos que, infelizmente, esse governo do Di Fiore está focando de forma errada. Ele está pensando muito em 30%, 32%, 28% do orçamento. Não tem que pensar nisso. Não tem que pensar em economizar em saúde pública. Esse é um fato claro e simples. Para que abaixar para 25%, então? Baixar para 20% é 15% o mínimo que tem que gastar, de acordo com a Constituição. Mas se precisar gastar 35%, 40% e dar uma boa saúde pública, que é o direito universal de todos. Doutor Mauri, o vereador Itamar parabeniza o senhor pelo programa aí. Meu amigo Itamar. Obrigado, Itamar, que sempre está assistindo, privilegiando a gente, também mandando algumas perguntas e tal. Obrigado mesmo, Itamar. Um abraço. Doutor Mauri, também há 2 semanas atrás, se eu não me engano, aproximadamente, o senhor esteve na Vila Bart, ocorreu uma festa, a Intramix, né? Eu acho que, se não me falha a memória, esse nome. E o senhor falou, o vereador Fábio também falou na Câmara, que não havia alvará. O que aconteceu com essa festa? Na verdade, me chamaram. Acho que era um feriado de 1º de maio, se eu não me engano. Uma quinta-feira, se eu não me recordo. Me chamaram de manhã dizendo que está ocorrendo lá uma festa lá e de forma inadequada. Aí nós estivemos lá, fotografamos. Fomos até a entrada, perguntamos sobre a cobrança da entrada e começamos a indagar por ali. E era um espaço público e, por isso, nós pedimos pela Câmara a cópia de toda a documentação que legalizou aquele evento. E, chegando para nós vamos analisar. Se não tem documentação nenhuma, era um evento absolutamente contrário a todas as normas possíveis de uma administração, principalmente em relação ao alvará da Prefeitura e ao alvará no Corpo de Bombeiros. Mas isso está em andamento e estamos aguardando a manifestação aí da Prefeitura. Então, a pergunta aqui do Rafael Marques, ele pergunta para o senhor, não houve, né, a Copa TVT no Ayrton Senna devido à falta de alvará, né? Recentemente, teve essa festa e em alguns dias atrás houve também o tubinho, né, que se apresentou lá no ginásio. O que está acontecendo? Houve ou não essa autorização? Tem autorização no ginásio ou não, doutor Maurício? É um caso que vem de longe, esse caso aí do alvará do Ayrton Senna. Me lembro que o ex-vereador Nicoletti bateu muito nisso. Alguns eventos são realizados lá. Pelo que eu sei até hoje, ainda não há um alvará dos bombeiros lá. O vereador Adilson Ramos, esses dias, ele informou na Câmara que já tinha sido apresentado um projeto técnico para os bombeiros para que fosse possível obter o alvará. Até hoje eu não sei se realmente tem, mas a Copa TVT, pelo que sei, realmente não foi realizada lá por falta de alvará. Agora teve o evento com o palhaço Tubinho. São coisas que a gente não está compreendendo muito bem, porque no começo do ano a Prefeitura fez uma blitz aí para fechar estabelecimentos que estavam sem alvará, inclusive padarias, lanchonetes, tiraram pessoas que estavam trabalhando à noite e foram para a rua pela falta de um simples papel. E agora, onde tem afluência grande de público, se estiver sem alvará, é uma absoluta incoerência e colocando pessoas aí em risco, como foi o caso lá daquele evento lá de música. Fora o barulho absurdo que prejudicou ali grande parte da vizinhança. É preciso tomar muito cuidado a Prefeitura na hora de autorizar eventos como esses. Doutor Mauri, o Milton Neri manda um abraço aqui ao senhor também, parabeniza pelo programa, o corintiano Milton Neri. Na vida a gente vai, Maurício, fiz 60 anos agora e a gente vai colhendo novos amigos nesta vida. E assim, e hoje, fora o Fuad, que já era meu amigo, eu digo não no sentido político só,
o Itamar e o Milton Nery, hoje eles são meus amigos fora a política. São seres humanos que nós estamos interagindo aí. E para mim são duas excelentes surpresas no exercício aqui. Surpresa boa no exercício da vereança. Eles estão de parabéns, Itamar Martins e Milton Nery. Fora o Fuásio, que também está lá conosco. Doutor Maria, a gente falou bastante da questão do executivo, né? E o legislativo, que avaliação que o senhor faz desses 6 primeiros meses do poder legislativo? Uma boa pergunta, Maurício. Eu, na gestão passada, lutei desesperadamente para que não aumentasse de 11 para 19 vereadores. Perdemos por um voto. Só eu, Nicolete e o doutor Heleno votamos contra o aumento. Agora está lá uma Câmara heterogênea, absolutamente heterogênea, 19 pessoas. Acho que, na verdade, mesmo que algumas pessoas não entendam assim, esses 19 vereadores, eles são o espelho da sociedade itapetiningana como um todo. Cada um ali numa área, cada um trazendo as suas preocupações, cada um agindo de uma maneira, cada um sendo absolutamente natural lá dentro, até na sua maneira de expor, de falar. Isso é o parlamento. A única coisa que eu penso, e às vezes me preocupo, Maurício, é que o vereador ele tem que ter a independência realmente na hora de votar. Ele não deve acompanhar este ou aquela votação porque alguém pediu. Ele tem que ter aquela liberdade interior de análise, conhecer o assunto e aí sim, ele poderá votar de qualquer maneira. O perigo são os grupos, as maiorias que elas se juntam às vezes por outras circunstâncias e acaba se votando em bloco sem a individualidade da consciência de cada vereador. Doutor Maria, eu quero agradecer muito a sua participação hoje aqui no programa. Eu vou pedir, a gente vai encerrar um pouquinho mais cedo, problema. Porque nós temos uma reportagem para passar, né? Que hoje nós tivemos lá na Biblioteca Municipal, a Kátia Baroni lançou um livro. Isso, a Kátia, grande Kátia. A gente vai passar. Eu queria que o senhor... Não vai passar? Vai ter uma mensagem. Então não vai passar, então a gente tem mais 5 minutos. Não, isso, vamos ganhar mais uns minutos. De bate-papo. Então, doutor Maria, vamos lá. Nota de 1 a 10 para o Legislativo nesses 6 primeiros meses. É difícil dar uma nota, Maurício, porque essas avaliações de nota, de gradação, elas são muito subjetivas. O que eu penso é que a Câmara, ela mostrou a sua cara. A Câmara hoje ela é o palco dos debates, dos problemas gerais de Itapetininga. Nesse aspecto, a Câmara ela deu um passo adiante, ela avançou no debate. E aqui não importa se um vereador debateu assim, se o outro foi contra, o outro lá empatou, não é esse o sentido. O bom da Câmara é que hoje, realmente, às segundas e quintas-feiras, a Câmara é o palco dos debates, dos problemas de Itapetininga. E nesse aspecto, ela merece uma nota muito alta. No Executivo também não dá para dar uma nota. Também eu não gostaria de fazer assim uma avaliação, porque nós estamos na oposição, de repente eu vou lá e falo demagogicamente, anota isso, aquilo. Bobagem isso. Todo o Executivo, seja quem for, Luiz, João, Pedro, José, ele tem que tentar fazer o melhor, porque ele é avaliado diariamente pelos contribuintes, pelos munícipes, eles que dizem nas ruas o que estão achando do governo. É só ficar numa fila de banco, numa fila de supermercado e as pessoas conversam entre si. Elas fazem a avaliação. Essa é a avaliação correta, é a avaliação das ruas. Eu teria uma avaliação política minha, mas não é essa avaliação minha que é a que vale efetivamente da realidade de um governo. É a avaliação que está aí nas ruas. Doutor Mauri, nós vemos agora em São Paulo, né, vários protestos, várias manifestações contra o aumento do ônibus, né? Tivemos também aqui em Itapetininga, né, a participação popular, uma forte participação popular, inclusive em alguns assuntos na Câmara. Está mudando a situação, o povo hoje parece que está voltando a gostar de política, doutor Mauri, está participando de todo o processo daquilo que
que é para o seu próprio bem também, né? Eu já vi muitas coisas nessa vida com 60 anos, mas me parece que é um novo sol que está surgindo aí, uma nova maneira de agir aí da juventude, pessoas maduras também. Uma vez nós participamos de uma greve da Polícia Civil em 2008, Maurício, e nós, em pleno sábado, nós saímos daqui de madrugada com um ônibus cheio de policiais, fomos na Praça da Sé. E lá eu me lembro que havia um caminhão da Força Sindical, estava lá o Paulinho da Força, outros deputados também, e tive a honra de fazer um discurso para mais de 6 mil policiais civis que estavam em greve, em frente à Catedral da Sé, em São Paulo. Eu não tenho essa imagem, não tenho nem o áudio, mas eu estava lá, lutando pela minha classe. Então, eu sei o que é você correr atrás daquilo que você sonha. Existem alguns excessos? É evidente que esses excessos, eles vão ocorrer, mas a manifestação, ela é legítima, ela tem que existir. Aqui em Itapetininga, realmente, vai grupos aí que estão tomando a frente em manifestações. E a sociedade, ela só se transforma pela luta mesmo, pelo embate, e às vezes algumas pessoas saem feridas nesses embates. A sociedade não cresce no silêncio, a sociedade não cresce na imobilidade. Há que sempre o cidadão participar para que se mude para melhor as coisas da vida em sociedade. Doutor Mauri, o telespectador José Rodrigues, ele escreve aqui, pergunta para o senhor, sobre os imóveis que a prefeitura aluga. Um deles é a Casa de Apoio ao Usuário do SUS, próximo a Francisco Vale, que é muito grande. Eu acho que ele fala sobre, não sei se o imóvel... Essa é uma parte que nós vamos dar uma atenção ainda. É José Rodrigues, né? Isso. Nós faremos um levantamento de todos os imóveis que são alugados pela prefeitura, para que nós saibamos aí realmente o que está em cada lugar, e aí depois nós faremos um debate sobre isso também. Doutor Mauri, quero agradecer a sua participação hoje, iniciando a série de entrevistas com os vereadores. Quero agradecer, o senhor sempre nos atendeu, sempre que precisamos, o senhor sempre teve a serviço aí da imprensa. Obrigado, doutor Mauri, volte sempre precisando da TVI, conte conosco. Maurício, eu que agradeço. Parabéns a você, parabéns ao programa. E eu vou estar aqui cada vez que for chamado, Maurício. Espero que todos os vereadores passem por aqui para que a sociedade possa ir conhecendo melhor, cada vez mais, cada um deles, até para o bem aí do próprio trabalho legislativo. Muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe. Boa tarde. Antes de encerrar o programa, temos aqui a festa junina na Escola Corina Caçapava Bart, que inicia-se hoje às 17 horas, com bingos, comidas típicas e quadrilhas. Então, festa junina na Escola Corina Caçapava Bart, hoje a partir das 17 horas. Hoje, meu amigo Gustavo Gurgel não estará apresentando o programa Cidade Livre, mas ele ocorrerá normalmente a partir das 18 horas. Obrigado, Itapetininga. Fiquem com Deus, bom final de semana e até segunda-feira com mais um programa Telescópio.